Boa noite para todas, para todos, para todos. Eu sou Simone Henrique, vice-presidente da Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, da Ordem dos Advogados do Brasil, na sua Seccional São Paulo. Estou aqui honrosamente ao lado da minha presidente Diva Zito, presidente da Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra, para tratarmos hoje dessa atividade que é extremamente relevante. Mais uma vez, realçamos o nosso compromisso com a advocacia e com a cidadania, e estamos aqui no nosso webinar sobre a saúde, os espaços urbanos e a reparação. Sem mais delongas, eu vou passar para o currículo, ou melhor, para os currículos impressionantes das nossas palestrantes de hoje, que muito abrilhantam a nossa casa, a Casa da Cidadania e da Advocacia. Em primeiro plano, nós temos a doutora Maria Cecília Leite de Moraes, que é terapeuta ocupacional, professora, mestre e doutora em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. É pós-doutora pela Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, UFBA, membro do Conselho Consultivo de Revistas Científicas, pesquisadora do grupo Crescer, da Escola de Enfermagem e Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Também temos a honrosa presença da doutora Alessandra Ribeiro. Doutora Alessandra Ribeiro é historiadora e urbanista pela PUC de Campinas, tendo estudos voltados para a matriz africana, territórios, memória e representação. É gestora cultural da Casa de Cultura Fazenda Roseira. Mestre da comunidade Jongo, Dito Ribeiro, em Campinas. Coordenadora da pós-graduação em matriz africana, Lato Senso, Facibra, Univida. Consultora especializada em estudos sobre gestão cultural de espaços públicos compartilhados e patrimônio cultural imaterial. Também é palestrante. Com muita honra, com muita alegria, nós agradecemos mais uma vez a aceitação do nosso convite, tanto para a doutora Maria Cecília Leite de Moraes, quanto para a doutora Alessandra Ribeiro. Eu passo a palavra, na ordem dos trabalhos, para a nossa primeira palestrante, doutora Maria Cecília Leite de Moraes. Por favor, a palavra é sua. Boa noite, eu quero agradecer vocês pelo convite, porque é uma honra a gente poder estar conversando, estar discutindo um pouco sobre assuntos tão importantes, tão pertinentes na vida de todos nós. Assuntos que começaram lá atrás, na vinda dos nossos ancestrais, e que nós cotidianamente continuamos vivendo muitos problemas parecidos, então nós temos que falar sobre isso. E esse é um grande momento, porque é um momento de falar, né? Então, esses espaços que a gente tem para discutir, para que as pessoas participem, para que elas ouçam um tanto da nossa história, né, a partir de um outro olhar, porque muitos olhares estão sobre nós nesse momento, é muito oportuno e é muito importante, né? Muito obrigada, doutora Diva Zito, muito obrigada, doutora Simone. Vai ser uma alegria, né, contar com a parceria de vocês e da doutora Alessandra também hoje. Quando a gente pensa na questão da saúde da população negra e com essa questão da urbanidade, nós temos que começar a pensar desde o nosso deslocamento, como nós chegamos aqui, né? Então é uma página difícil, porque o deslocamento forçado do continente africano, né, nós fomos arrebanhados para o Brasil, trouxe uma série de questões, né, que nos produziram problemas físicos e emocionais. A gente vê na literatura hoje muita discussão, e quando nós estávamos, eu no ginásio, que é uma coisa que nem existe mais, a gente ouvia falar sobre a questão do banzo, né? Que hoje a gente trata como a questão da Black Depression, né? Que está relacionada a essa mudança forçosa, e que está ligada a essa questão do deslocamento.
a gente tem uma questão muito forte também ligada à aculturação. O que vem a ser isso? Né? É a questão da gente ter que absorver, de nós termos que aceitar, de nós termos que conviver com o outro e as suas diferenças e descartar a nossa cultura. Então, essa é uma questão que nos mobilizou, que nos tocou, que nos modificou, que nos adoeceu naquele momento. E que continua nos adoecendo, porque muitos de nós continuam procurando as suas verdades, as suas raízes, que se perderam em documentos que não existem, tá? E diferentemente do imigrante, a gente não sabe nem a origem dos nossos nomes. Talvez nomes emprestados dos nossos senhores na época, né? Dos fazendeiros na época, que nos deram o Moraes, nos deram o leite e que nós tivemos que acatar por falta de um outro conhecimento. Então, essa é uma questão bastante contundente e que tem consequências bastante importantes na nossa saúde mental. Tem sim, porque todos nós gostaríamos de conhecer a nossa história. E esse é um direito nosso, conhecer a nossa história. E isso não nos é permitido por essas questões que já foram citadas. Depois nós passamos por uma outra questão, além de ter que incorporar, descartar aquilo que nós tínhamos como hábito, como costume, como religião, a não aceitação do outro. Porque quando nós chegamos como força de trabalho, nós somos só força de trabalho, não somos seres humanos, né? Então, para muitos, até então, assim como os indígenas da terra, nós éramos pessoas sem alma. Então, isso nos destroçava como seres humanos. Era como se fosse uma casca sem nenhum recheio dentro. Não éramos preenchidos pelo nada. Né? E assim foi indo. Hoje, a gente discute muito alguma coisa que chama-se Síndrome de Ulisses, que a gente ainda encontra entre os imigrantes e os refugiados, que repercute assim, em grandes enxaquecas, em dores nos ossos, em fadiga. Tudo isso é uma resposta a essas fissuras tão graves que nós passamos. Então, muitas vezes, quando fala assim, fulano é cheio de fazer corpo mole, né? E que se falava muito na época, está ligada a essa síndrome de Ulisses, quando a gente abandona ou a gente é retirado de um lugar e que nosso corpo passa a responder também de uma forma física, além do Black Depression, a essas questões deste afastamento, essa questão dessas fissuras. Passado algum tempo, nós tivemos ligada à abolição e à própria questão da nossa miscigenação, uma ilusão de mobilidade e de ascensão. Né? Por que ela é uma ilusão de mobilidade e de ascensão? Porque era um projeto de destruição da raça negra aqui no Brasil, para que nós ficássemos cada vez mais parecidos com os europeus, em função da hegemonia sempre existente, e acreditássemos numa hierarquização biológica, como se os brancos tivessem mais condições genéticas, inclusive, do que nós. Então, nós temos passado por muitas dificuldades enfrentando esses problemas que impactam a nossa saúde física e mental. Agora, a mestiçagem por si só, ela já era muito discriminatória, né? Porque é muito diferente sermos quase negros de quase brancos. Isso sempre foi muito diferente no Brasil. Porque isso é que acabou construindo aquilo que a gente chama de colorismo, né? Nem todos os negros são iguais uns aos outros. Uns são mais parecidos do que outros e os que conseguiram ser
quase brancos, que ficaram numa metade mais aclarada, né, se aproximaram mais dos grupos hegemônicos do que os quase pretos. E é alguma coisa que a gente continua assistindo cotidianamente, na televisão, no teatro. Agora, nós temos lutado por espaços, mas de uma forma bastante robusta, né, para que essas reparações sejam vistas e sejam acertadas, principalmente. Então, essa é uma grande, grande, grande discussão. Além de tudo, nessa questão da vida, a gente teve a questão, nós tivemos um aspecto, um fator muito importante, que é o transnacionalismo das nossas famílias. Nós deixamos os nossos para trás, né? Tem gente que ficou lá que a gente nem imagina. E muitos, nesses transnacionalismos, deixaram filhos, deixaram maridos, né? Deixaram mulheres. Então, são questões que a gente tem que continuar repensando para a nossa própria reconstrução, para a construção da nossa sanidade. Isso é muito importante. Então, muitas vezes, se nós formos nos enfrentarmos essas questões de uma maneira muito assertiva, isso traz muito sofrimento para todos nós. Muito, muito sofrimento, né? Quem eu sou? Quem eu deixei para trás? Que ficou lá? Da onde eu vim, que eu nem sei. Eu sei que eu vim de um continente, mas de que país? Como é que era esse país? Como é que foi essa minha terra? Muito diferente daqueles que hoje nos confrontam, dizendo, nós, os imigrantes, vivemos a mesma coisa. Não. Você tinha um nome, você tem uma terra que você conhece, você pode voltar para a sua cidade, você pode visitar a sua família. Eu não posso visitar ninguém. Eu posso visitar um continente e buscar alguma coisa que eu nem sei o que é. Eu posso tentar, né? Então, são questões muito interessantes. E nesse momento, quando a gente fala do quase branco, né, que é aquele que constrói uma maior aceitação na sociedade brasileira, o que a gente está vendo? A gente está vendo aquela mestiçagem, né, conhecido como mulatos, que a gente não gosta dessa terminologia, mas essa terminologia, discuta-se o que discutir, ela veio para ficar. Ela não sai do nosso imaginário e ela não sai do nosso território, por mais que nós discutamos. Por quê? Porque ela está incorporada, ela está cristalizada na nossa vida. Mesmo que a gente discuta o sentido, que o nome é incompatível, mas ele está lá, ele está inscrito na história da construção brasileira. E quem é essa pessoa? É a pessoa clareada, com o nariz mais afilado, com os cabelos cacheados ou ondulados, ou com um padrão de cabelo mais claro, com os olhos que na miscigenação produziram muitas vezes cores maravilhosas, mas que não nos representam como as pessoas que vieram para cá, né? Então, tudo isso estava no projeto da eugenia, né? Que, na verdade, essa mistura também buscava misturar bons genes, que eram genes brancos, predominantes, com genes degenerados, que eram os genes das pessoas negras, né? Das pessoas pretas. Então, isso muito nos toca, né? Porque até geneticamente a leitura da nossa existência está ligada a uma degeneralização, né? Nós somos degenerados, nós somos pessoas que estão fora do contexto. Então, nós precisamos consertar
geneticamente essa população. Em 1923, o João Ribeiro achava que o branqueamento em São Paulo, olha, em 1923, em 50 anos, ele aconteceria. Que em 50 anos nós não teríamos mais pretos em São Paulo, né? Então, esse era um grande projeto e assim, que trouxe muitas discussões. Isso foi publicado na mídia, né? E esse era um esforço muito grande para que a nossa aparência ficasse muito parecida com a aparência dos europeus. E em 1872, isso ele fala em 1923, hein? Que em 50 anos não haveriam mais negros em São Paulo. Em 1872, poucos anos antes, nós éramos 62% da população de São Paulo. Os negros e os mulatos eram 62% desta população. O que aconteceu? Com este projeto, já em 1923, nós éramos apenas 16%. Veja que destruição, que destroçamento que nós vivemos. E se a gente for ver pelos mapas de crescimento vegetativo, nós tivemos um decréscimo, a população negra, de menos 0,286% de 1919 a 1929. Então, nós fomos sendo realmente dizimados, né? E nessa dizimação, nós fomos sendo diluídos nessa população, nos misturando de forma que nós desaparecêssemos, porque esse era um grande projeto. O Alfredo Ellis Júnior, que foi um advogado importante, um advogado branco importante, ele justifica esse decréscimo do crescimento vegetativo, falando que isso estava a diminuição contundente da natalidade entre os negros e um aumento expressivo da mortalidade. E ele dizia que as causas disso está acontecendo, que o que justificava este decréscimo eram as deficiências étnicas dos negros, né? Que deficiências étnicas eram essas? Ele falava que mesmo que nós fôssemos educados, nós jamais alcançaríamos os brancos nessa questão dos hábitos e dos costumes, e que nós acabaríamos morrendo pela falta de condições do autocuidado. Que condições de autocuidado que nós tivemos, né? Quando a gente pensa no saldo negativo, ele não estava ligado a nada que fosse inferior. Ele estava ligado às nossas péssimas condições de moradia, a nossa questão do desemprego pós-abolição, as questões ligadas ao abandono dos menores e dos idosos pós-abolição, a questão da mendicância, porque nós não tínhamos emprego, a questão da subnutrição, a questão da criminalidade que foi imposta à nossa vivência, a questão da mortalidade infantil e a questão do alcoolismo. Então, tinha uma série de circunstâncias que pintaram de uma maneira grotesca e feia a nossa história e a nossa pseudo-liberdade pós-abolição. E isso repercutiu de maneira gritante nos nossos aspectos de saúde. Muitos estudiosos tentavam suavizar essas condições, falando da questão do clima e da altitude para a dizimação dos negros, né? E como é que eles justificavam isso?
com a questão da tuberculose, por exemplo, né? E outras doenças do sistema respiratório, dizendo que os negros não tinham incorporado na sua mestiçagem maneiras genéticas de enfrentar essa doença. E falavam da sífilis também, né? Justificando por que os negros estavam desaparecendo. Além disso, nós começamos a vivenciar a prevalência de muitas doenças mentais ligadas a todas essas circunstâncias. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na sífilis, a gente pode lembrar que as mulheres negras e as mulheres mestiças, elas estavam submetidas por questões socioeconômicas e culturais à promiscuidade desde a chegada delas aqui nesse país, desse território, sem normas e regulamentação para a vivência sexual, né? E essa questão de sobrevivência, né, começa, né, com essas questões da sobrevivência sexual dessa mulher, para que ela sobreviva, começa nas relações casa-grande e senzala, onde elas são usadas pelo senhor sem nenhuma condição de enfrentamento dessas questões. Então, para sobreviver, elas eram submetidas a muitas coisas que elas tinham que suportar. No pós-abolição, muitas vezes, a prostituição foi a saída para a manutenção da família e para a própria sobrevivência dessa mulher. Então, isso cala muito fundo na gente, né? Eu, como mulher, quando eu falo sobre isso, eu sinto uma dor imensa, né? Pensando o que os meus vivenciaram para que eu pudesse hoje estar aqui. É uma dor incalculável. E a psiquiatria, quando avaliava essas questões genéticas do negro, jamais considerou esse fator. Eles achavam que a sífilis era ligada simplesmente a uma predisposição genética e não à exposição ao qual nós fomos submetidas desde sempre. Então, são coisas de muita gravidade. Quando a gente pensa na questão do alcoolismo, né, a gente fica pensando que eles falavam que era uma tendência genética. A gente fica pensando no abandono dessa população e na falta de condições dessas pessoas de sobreviverem, vagando pelas ruas, né? Então, era uma inserção absolutamente desqualificada. Nós éramos invisíveis nas nossas necessidades, nós não tínhamos educação nem promoção de saúde, isso é uma coisa que nem pensar, e muito menos aquilo que era básico, assistência à saúde. Não tivemos. Então, nós fomos abandonados à mercê da nossa própria sorte. Então, as doenças psicossociais e físicas, elas nos graçaram, né? Então, o alcoolismo era uma degradação da própria situação social imposta aos indivíduos que estavam encurralados numa nova situação econômica, que não existia, né? O pós-abolição, a questão do negro livre, né, fez com que nós nos reconhecêssemos ainda como negros e ainda como não livres. E isso traz doença. E quando não se dá condição para nada, né, e ainda se grita sobre a questão da supremacia branca, que se mantém desde da monarquia, isso traz um desmonte para todos nós. Então, é uma decorrência da decadência moral e da herança que nós tivemos nesse momento, né? Sem esquecer que essas coisas só aconteceram, né, a questão abolicionista,
por conta da Revolução Industrial. Então, quer dizer, gente, a manutenção da nossa vida útil era 10 anos de trabalhos forçados e pesados. Era isso que a gente aguentava. E depois, com a Revolução Industrial, a nossa mão de obra foi ficando tão cara que a Inglaterra queria que resolvesse tudo mais rapidamente. Então, até essa questão de que foi proclamada a abolição da escravatura, a gente sabe que é uma inverdade. Então, nós estamos lidando com mentiras desde da nossa concepção, de não sabermos quem somos, até uma data fictícia que se coloca como um momento de que nós ganhamos alguma coisa, né? Porque ainda não se fala da conquista da liberdade. Alguém deu a liberdade. Os abolicionistas, nos livros de história, eles estão escondidos em algum lugar que não é tão importante no aprendizado, mesmo hoje. Quando nós confrontamos os alunos universitários de hoje, eles aprenderam coisas muito semelhantes que eu, uma senhora idosa, aprendeu na escola naquela época. Não mudou muita coisa do que se fala. E essa é uma questão lamentável. Agora, hoje, o que os sanitaristas reconhecem, né? Tentam fazer uma redenção, né? Do diagnóstico e o reconhecimento das desigualdades para a reparação e cuidado dos grupos sociais. Esse grupo social, o grupo social negro, ele deve ser tratado de uma maneira diferenciada, porque o histórico é outro, que impactou biologicamente o sistema dessas pessoas. Essa é uma forma de pensar. Por quê? Porque a doença não é apenas um atributo biológico, absolutamente. Ela é, na verdade, uma produção, né? Ela é um resultado de muitas coisas importantes que a gente vive. E como que a gente pode exemplificar isso? Hoje, com a própria questão do coronavírus. Quem está morrendo mais? Os negros, que moram nas periferias, né? Que tem que trabalhar mesmo com a questão do isolamento social, que muitas vezes a casa não permite que exista o isolamento social e que muitas vezes o território é tão pequeno da vivência daquelas pessoas que ela tem que ir para a rua para ela poder suportar aquele isolamento. E é onde, o que a gente acha ali? Coisas boas, mas coisas difíceis também, né? Porque a gente sabe que os domínios de alguns lugares pauperizados estão na mão de grupos organizados e criminosos. Então, na verdade, nós temos respondido por essas diferenças, por esses deslocamentos, há muito tempo, há muitos anos, né? Quando a gente, por exemplo, vê a questão da mortalidade materna, ainda nos dias de hoje, quem são as mulheres que morrem mais no parto e no puerpério? São as mulheres negras. Por quê? Por questões relacionadas ao pré-natal, ao cuidado, né? E mesmo no parto, a gente vê que muitas vezes elas são submetidas a N sofrimentos que existe no imaginário que o negro suporta muito mais a dor do que qualquer outro grupo étnico. Então, vamos deixar um tanto mais, vamos ver, ela vai dar conta, ela vai dar conta. Então, a gente ainda assiste essas ideias acontecendo, né? Se concretizando de uma maneira muito robusta, de uma maneira muito vigorosa, né? E o que a gente tem? Que 3/5, olha, 3/5 da população que vivia no estado e na cidade viviam dentro da mais absoluta pobreza, num estado de penúria e de promiscuidade.
isso não está muito longe do que ainda acontece nos dias de hoje. Onde nós temos os maiores índices de problemas? Nos extremos da cidade, para onde nós fomos colocados, no extremo leste e no extremo sul, com os mais graves problemas de saúde pública. Problemas de falta de esgoto, né? Problemas de não ter onde jogar os nossos dejetos, que nem sempre a coleta de lixo acontece, a questão das águas de chuva que ficam ajuntadas e que propiciam o aparecimento de muitas doenças, né? A questão da falta de condição de moradia, que produz muitas doenças respiratórias relacionadas ao mofo, à falta de ventilação, né? A questão das crianças ainda continuarem a ser mordidas por ratos desde bebês, que são coisas que ainda acontecem no ano de 2020. Então, nós enfrentamos problemas gravíssimos que, na verdade, pouco estão sendo considerados porque faz parte daquelas questões negligenciadas ao longo de todo o tempo, né? Como tem sido a própria tuberculose, né? Onde existe, saindo um pouco do nosso território, um local onde tem maior tuberculose, a maior concentração de tuberculose no mundo é a favela da Rocinha, pelo ajuntamento de pessoas que existem. Que cor são as pessoas que vivem na favela da Rocinha? Então, são questões assim muito graves. Nós temos diferenças abissais entre a população adulta, infantil, brancas e negros, em qualquer idade, na adolescência, né? Na puberdade, na idade fértil. Então, as condições de vida são péssimas e nós continuamos, além de tudo, sendo culpabilizados por essas questões que continuam acontecendo. A ordem é: os negros precisam assimilar os valores, os comportamentos, os pensamentos, os sentimentos e ações do grupo dominantes. Ainda hoje, qual é o nosso papel? Demistificar tudo isso, né? E com a nossa entrada, com a nossa instrução, com aquilo que nós conhecemos hoje, né? Contribuirmos para a mudança da nossa história. Então, eu acho que esse momento de pensar e conversar sobre esse tema é um momento de aproveitarmos para o nosso crescimento, né? E falarmos para os nossos próximos. Isso é um momento mágico que nós vivemos agora, no meio desse caos político e ético que nós estamos vivendo. É o momento que nós temos voz para poder gritar e falar sobre essas questões. Tudo bem? Tudo bem, gente? Parabéns, maravilhosa sua explanação. Muito obrigada, doutora Maria Cecília. Um prazer tê-la aqui conosco. Para não tomar muito tempo, porque eu falo muito. Não, excelente, excelente. Só agradecimentos com a sua contribuição para os nossos conhecimentos. Estamos realmente, eu pelo menos estou extasiada e encantada com toda a sua explanação. E nós vamos deixar as perguntas ao final, após a apresentação da doutora Alessandra Ribeiro, porque eu chamo agora, no momento, o doutor Ademir José para fazer as devidas apresentações. Doutor Ademir, boa noite. É o nosso decano, o decano de nossa comissão, e temos muito prazer e muita satisfação de tê-lo conosco nessa construção. Doutor Ademir, a palavra está com o senhor para a apresentação de doutora Alessandra. Doutora, deixa eu voltar. Boa noite a todos e a todas.
Boa noite. A todos e a todas. É um prazer muito Boa grande noite, presidente Ademir. e estar participando desse evento extraordinário, significativo da nossa Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra, né, do Conselho Estadual da UAB São Paulo. E eu não estou aqui no momento, né, confesso, ao vivo, né, com o currículo da doutora Alessandra, né, mas a doutora Alessandra já foi lido, né, pela nossa colega vice-presidente, doutora Simone, né, e eu gostaria de já ir direto, né, pedir para a doutora Alessandra, né, que pudesse, né, fazer a sua apresentação e, no final, a gente pode, após a vossa apresentação, poderemos, né, fazer algumas arguições aí que a gente entender pertinente, inclusive de acordo com o nosso público presente. Muitíssimo obrigado. Doutora Alessandra, a palavra é vossa. Boa noite a todas e a todos. A bênção aos meus mais velhos, meus mais jovens, doutora Diva, é uma honra poder estar aqui hoje. Doutora Maria Cecília, doutora Simone, doutora Ademir e todos aqueles que estão aí nos acompanhando nessa noite de segunda-feira tão produtiva e de reflexões. E fiquei aqui depois dessa linda explanação da dona Maria Cecília, da doutora Maria Cecília, eu fiquei numa sinuca de bico aqui, porque ela me tocou em questões que não são tão latentes, que aí eu vou me organizar começando assim. Os ventos fortes viemos da África, batuques de banzo pelas águas do mar. Salve, salve, Calunga, e axé Iemanjá. Salve, salve, Calunga, e axé Iemanjá. Cantando histórias, culturas de um povo, com fé e esperança, velha guarda Nagô. Liberdade, criança, velha guarda Nagô. Com os ventos fortes viemos da África. E toda vez que eu canto, né, com os ventos fortes viemos da África, esse sentimento de banzo, né, dessa falta que a doutora Maria Cecília tão importante colocou, né, que é essa falta que a gente fica sentindo, que parece que sempre falta um pedaço. Eu penso que eu acabei, em alguma medida, resolvendo um pouco isso, doutora Maria Cecília, quando estive no território africano. Eu nunca havia ido à África e estive logo depois que eu terminei minha tese de doutorado. E aí, quando cheguei lá com a minha tese embaixo do braço, né, que eu fui para fazer uma apresentação na cidade de Cape Town, na África do Sul, e dei uma fugida, fui até Moçambique, no final de semana, uma semana que eu tinha de livre, entre uma atividade e outra, eu fugi para Moçambique, que era bem próximo, consegui visto e quis conhecer, até pela facilidade da língua, por ser um país de língua portuguesa como o nosso aqui. E lá tive um encontro muito feliz com um dos autores que eu havia utilizado na minha pesquisa, um professor que fazia um trabalho bastante reflexivo na perspectiva da educação e que eu era bastante fã. E encontrá-lo pessoalmente moveu meu coração, né? Eu estava em Moçambique, em língua portuguesa, conversando com aquele que havia me inspirado também tanto na minha pesquisa. E num dos debates que nós fizemos, um debate informal, eu lembro que estávamos falando, né, sobre a diáspora africana, e eles apresentando um pouco a questão do africano, e muito preocupada com essa questão desse rompimento, né, que o processo de escravidão do povo africano acarretou para o continente africano, mas também o reflexo e os impactos que a gente tem até hoje aqui na diáspora, né? Essa parte que parece que falta
E aí um dos intelectuais que estavam com a gente conversando, ele falou assim, nossa, porque vocês diaspóricos... E aí foi a primeira coisa que me chocou, né? Porque vocês diaspóricos... Porque a gente sabe que a gente faz parte da diáspora, né? E que aqui o Brasil talvez seja, se não me falha a memória, é o maior, acho que é o maior país que tem o maior contingente africano, afrodescendente fora de África. Se não me falha a memória, ainda temos esse título. Pela gravidade da escravidão, pelo número de escravizados, mais de 4 milhões de vidas humanas escravizadas, fora as que morreram pelo tráfico transatlântico. E ele disse, vocês diaspóricos são muito engraçados, porque toda vez que participo dos debates da diáspora, principalmente na América, tem sempre essa questão de quem é negro, quem não é, da mestiçagem, né? São várias camadas, né? O racismo provocou em nós diversas camadas, né? Lidar com o racismo não é uma coisa, é um kit, diversas camadas. E ele falou, porque vocês têm essa coisa, quem é negro, quem não é negro? Porque nós aqui temos uma coisa em comum, todos nós somos africanos. E eu fiquei chocada com a frase, porque sempre eu tinha me olhado e me concebido, em alguma medida, com esse banzo, sabe? E aquela frase, em alguma medida, pela primeira vez, me trouxe uma provocação que eu tenho refletido até hoje, que talvez eu realmente não seja, como ele diz, eu sou diaspórica mesmo, né? Eu sou afrodiaspórica e americana, além de tudo mesmo. E que talvez os meus antepassados, que eu estava indo lá para ver se eu reencontrava, né? Essa angústia que esse banzo nos acarreta para quem está desse lado do Atlântico. E foi a primeira vez que eu pensei que talvez os meus ancestrais africanos efetivamente não são aqueles que se perderam ou ficaram lá, mas que os meus ancestrais africanos efetivamente são aqueles que vieram para cá, resistiram e me possibilitaram estar aqui hoje, existindo, me reinventando, lutando e buscando respostas. Em alguma medida, essa provocação me deu um certo conforto. Porque quando deixo um pouco de pensar o processo que me traz, né, como todos nós afrodescendentes, dor, né, até pelo próprio processo histórico, como a doutora Maria Cecília sempre colocou, o tempo passa e parece que a história não se atualiza, né? Nós pesquisamos e parece que o download nunca acontece nessa reprodução agressiva que tenta nos desqualificar em nosso cotidiano, mas em alguma medida, quando também me ancoro por esses africanos que construíram essa nação, eu percebi que eu fui ficando mais forte. Porque com tudo isso de atrocidade, a gente ainda consegue fazer tanta coisa, né? E nós fizemos e fazemos, e eles nos produziram. E agora, nesse momento que tenho vivenciado também na minha vida como pré-candidata à Prefeitura de Campinas, que tenho usado doutora como militância, né? Eles, inclusive, produziram vocês, nossas referências, nossos mais velhos, que já eram doutores, e têm produzido, como eu e outros que estão chegando, novos doutores. E isso é muito potente para a nossa história, né? Então, é muito potente. Então, acho que uma primeira reflexão dentro da nossa saúde, talvez também uma pergunta para a doutora Maria Cecília, para contribuir com as minhas angústias dessa jovem aprendiz em crescimento, na reflexão. Como que a gente transforma o banzo em força para nos curarmos, né, as almas, dentro dessa estrutura de camadas de sociedade que a todo tempo tenta nos ancorar para um lugar que nos desqualifica, mas que quando também olhamos para trás, efetivamente, e olhamos a nossa realidade hoje,
nós também temos tantas conquistas, né? Tantos heróis, como vocês, meus mais velhos, que sempre que me dão angústias, eu falo, opa, eles conseguiram, e aí eu tenho que também ficar forte para seguir adiante. E aí quero começar agradecendo a existência de vocês, por vocês existirem em nossa vida e por vocês continuarem ainda, né? Hoje, em tempos de pandemia, numa segunda-feira, se disponibilizando, como a senhora, a doutora Maria Cecília, a nos trazer esse afago e esse acolhimento e essa energia de força. Meu muito obrigada, através da senhora, a todos que começaram essa luta muito antes de mim. E aí eu vou falar um pouco, porque também quero ouvir, dessa minha experiência, da minha tese de doutorado, que acho que o que vai dialogar um pouco com a questão dos espaços urbanos, da saúde no sentido da reparação. O meu processo acadêmico de pesquisa está muito alicerçado nesse desejo de dar esse download, de reatualizar essa história, né? De conseguir trazer para o visível essa potência da nossa história e da nossa presença para além desse fato fatídico da escravidão, que até hoje nos traz impactos e nos adoece pela maneira que é contado. Então, quando eu vou para a faculdade de História e me torno historiadora, a minha busca era compreender por que a gente não existia nos livros. E lá, estudando a história, eu entendi que a história é uma ciência e que tem recortes, e que somos nós que escolhemos o que vai ser visível. Então, a minha primeira missão nesse contexto foi começar a buscar a visibilidade das nossas contribuições dentro das nossas produções na área das ciências sociais, na área da própria história, na área das pesquisas, né, das quais traziam contribuições reflexivas para pensar um pouco essa questão da identidade, né, de entender por que a cor da nossa pele, nesse processo tão agressivo de escravidão, desconjuntou da nossa identidade. Porque nós temos, quando a gente fala dessas camadas, né, passa por tudo isso. Quando a gente vê um fato como esse, né, é um fato urbano, é um fato globalizado, provocado pela morte de George Floyd, que é muito atual, e as lutas antirracistas, com essa pertença de muitos negros reclamando na rua, com a adesão de muitos brancos participando desse debate, e ao mesmo tempo com um eco tão potente, quando se comparamos aqui no nosso país, temos situações tão mais graves ocorrendo sucessivamente, né? Olha o índice da mortalidade da nossa juventude negra, e que mesmo assim, às vezes, a gente não tem essa insurreição, é porque dentro desse processo de construção, tanto nos Estados Unidos como na África do Sul também, que eu passei um pouco, houve um fato que é muito diferente da nossa diáspora de modo geral, que é o fato de que houve um apartheid racial. Enquanto aqui no Brasil, como a doutora Maria Cecília bem nos trouxe, houve uma falácia racial. Uma falácia de inclusão, uma falácia de igualdade, que todo mundo é igual, que somos todos iguais, né? Que a sociedade não... Foram tantas falácias sucessivas, né, embasadas a princípio por teorias biológicas, depois por teorias sociológicas, depois por teorias antropológicas, e agora nem sei mais, agora pelas teorias da fake news, porque os desafios se atualizam e a luta é tão grande porque eles se atualizam nisso, né, no universo da desconstrução. E isso, em alguma medida, fez com que esses nossos povos, que também passaram por esse processo de escravidão lá, tivesse que juntar a identidade com a situação racial, coisa que aqui ainda é uma construção diária para o nosso povo. Porque o nosso racismo ele é visual, né, em alguma medida. Quanto mais escura a nossa pele, mais racismo evidente a gente sofre.
no campo da prática. Aí vem a outra camada, que todo mundo olha e ninguém tem dúvida quem são os negros e negras. Todo mundo sabe quem que é. E ainda tem a camada daquele que às vezes tem dúvida se é ou não é, como a senhora bem lembrou, mas que todo mundo diz que ele é, mesmo que ele ainda não seja. É uma confusão. E é isso que provoca, inclusive, talvez essa gravidade da doença, da saúde. Porque é desse grau de desafio que nós temos no campo da identidade. A gente tem a pele, a gente tem uma história que é mal contada e a gente tem que ainda se construir quanto identidade que não nos é fortalecida, porque isso é uma construção. Porque a história pela história não nos dá isso, que é bem isso, como quando a gente não sabe para onde a gente pode voltar, aonde são os nossos territórios, quem são nossos povos étnicos, e nosso pai fundador é o ápice da escravidão, e a escravidão ninguém quer voltar porque é ruim, como que a gente se constrói como id, como sujeito? E esse é um grande desafio. E aí, entendendo a história, eu percebi que além das teorias e das dinâmicas, uma outra ferramenta que é estruturante aqui no nosso racismo estrutural, para além da questão econômica, social, política, da representação, né, de nos eliminar do espaço de poder, da gente ter que fazer uma briga diária para nos posicionarmos nesses lugares que são legítimos, tem o território. Então, eu vou para o espaço urbano, porque esse espaço urbano, ele também é construído para o nosso apagamento permanente, contínuo, e também é criado no campo ideológico, mas também no campo prático. E é isso que eu vou falar um pouco quando eu venho para a minha tese, que eu estudo a cidade de Campinas. A cidade de Campinas, durante muito tempo, ela rivalizou, como vocês sabem, com a capital São Paulo, quase foi a capital do Brasil, e uma doença também, a febre amarela, em 1889, um ano após a escravidão, que eu até estava pegando um dado aqui que me chamou muita atenção, que nós tínhamos, na época, em 1889, tínhamos aqui 27 médicos, mas 24 deles fugiram. Ricos e poderosos escapam da doença, mudaram para outros lugares e sobraram na cidade de Campinas os ex-escravos imigrantes. Isso em 1889, um ano após da falácia, da abolição, que nos libertou, como bem lembrou a doutora, e nos trouxe nenhum direito garantido. E esse território, né, esse espaço da cidade, ele tem essas marcas, né? Não é à toa que ainda a maioria da nossa população, quando a gente fala de pobreza no Brasil, a gente fala majoritariamente de pobre, e é por isso que não dá para falar que a pandemia, a Covid é democrática, porque nunca vai haver democracia quando a maioria que está morrendo, e o mais pobre e o mais vulnerável ainda é preto, com reflexo desse advento da escravidão. Então, não existe democracia. Existe um fato real que é somatizado pela questão social, sim, mas com alta escala racial provocada por esse processo que até hoje continua. Então, eu vou estudar Campinas a partir do território para entender como que esses apagamentos se deram. Então, a primeira tentativa para poder entender isso, eu construí um conceito chamado matriz africana, que desloca essa matriz ancestral, cultural da cultura, mas amplia para o território, inclui a cultura, mas inclui a ciência, a tecnologia, porque às vezes fica parecendo que nossa contribuição para o país é só cultural. Desculpa, nosso povo foi cientista, nosso povo foi tecnológico, nosso povo trouxe contribuições para essa terra em diversas escalas, e isso é diluído, inclusive, para dizer que a gente só contribui na cultura, porque a cultura do país, inclusive, não é valorizada, tudo que cultura não é o melhor, e a nossa, então, ela foi, inclusive, perseguida. E aí, nesse território de Campinas, eu quero trazer alguns exemplos para ver o grau da gravidade, né? Os territórios, eles sempre estão em disputas, o espaço urbano. Então, se a gente pensar a cidade, né,
quando ela começa a ser construída, esse espaço de moradia, lá no século XIX, os espaços importantes eram as fazendas, os espaços produtivos. Então, aonde existia o poder era nos espaços distantes do centro urbano, mas quando o centro urbano se consolida, ele já nasce, né? Quando surge o termo cidade para os espaços de passagem, ele já nasce com códigos. Então, para uma cidade no Brasil ser consolidada, ela tinha uma cópia, né? Como quase tudo que a gente fez aqui da Europa, tinha que ter 3 elementos estruturantes. Um era a igreja, que era o poder que dominava, né, na construção da organização social. O outro era o pelourinho, para mostrar quem apanhava e quem mandava. E o outro símbolo era a casa-câmara, onde se organizavam os grandes senhores para pensar a organização da cidade. Todo o desenho urbano, o traçado urbano, o espaço da cidade, só passa a ser desenhado a partir desses códigos e desses lugares. E aqui em Campinas, por exemplo, para quem conhece aqui a cidade, eu coloco que o primeiro território que eu identifico de matriz africana, esse território que tem essa identidade negra que foi totalmente apagada, é o Largo São Benedito, que era quando a cidade se consolida um espaço de passagem, e ali era onde os escravizados e senhores jogavam os corpos, que não eram enterrados na igreja, porque quem era enterrado na igreja era a elite. Então, o escravizado era descartado como objeto, porque nós éramos coisa, e como coisa éramos jogados em qualquer lugar. Esse lugar na cidade de Campinas, onde primeiramente essa população escravizada era jogada, é aquele grande quadrado ali do Largo São Benedito. E aí, quando a cidade vai se tornando importante, eu fui fazendo levantamento, né, os levantamentos de sobreposição. O primeiro apagamento que é feito no espaço urbano, para além da ausência da memória, é da ressignificação dos lugares. Então, por exemplo, quem passa hoje naquele território, é morador antigo de Campinas, né, que conhece um pouco dessa história do passado, vai saber que ali era o Largo São Benedito. Entretanto, nos meios oficiais, ali hoje é a Praça Silvia Simões Magro, que foi uma importante professora, que deu uma grande contribuição para o município, mas sem nenhuma relação com a nossa contribuição africana. Em frente, a própria igreja São Benedito, ela começa a ser construída, né, por mestre Tito, depois da atrocidade da desconstrução da igreja do Rosário. Porque ali onde é o Largo do Rosário, em Campinas, não havia Avenida Francisco Glicério, e com a desculpa de projetos urbanos, né, logo depois a febre amarela, higienização, limpeza urbana, que é uma desculpa também da época para nos desterritorializar no espaço urbano, era a questão da higienização, né? Então, a febre amarela exigia higienização, e aí os cortiços, que quase todos na época eram nos espaços centrais, Cambuí mesmo, aqui era um bairro negro, tem que ser diluído, e aí a nossa população tem que ser esparramada lá longe, bem longe da cidade, e sempre tem alguma desculpa, ou é salubridade, ou é para... E nunca é no sentido de realmente reorganizar e estruturar o que já se tem. Então, com a retirada da igreja, por exemplo, do Largo do Rosário, para o corte da Avenida Francisco Glicério, com a ampliação da Senador Saraiva, qual que é o código que acabam colocando no mesmo lugar que era a igreja, lógico, com as novas metragens? O fórum. O nosso fórum de Campinas, que é o espaço de justiça, está exatamente no mesmo lugar onde era a igreja do a igreja do Rosário, que foi a primeira igreja no município de Campinas, que nos últimos bancos aceitava a população escravizada. E para mim também, na minha leitura, é um ato simbólico. Você tira aquele símbolo
da memória, que poderia trazer uma memória afetiva de identidade, e implementa o símbolo da justiça, que a gente sabe que na nossa sociedade ainda é muito desigual. Visto isso, o que aconteceu com o caso Miguel, estamos aqui entre advogados, né? Quando que a gente conseguiria imaginar que se fosse uma situação inversa, que aquela empregada doméstica não estaria presa? Então, a justiça, com todos os nossos esforços, ela perpassa por essas diversas camadas raciais, e por isso que é tão fundamental e necessário e importante a Comissão da Verdade dentro da OAB e de nossos advogados se debruçando permanentemente na justiça mais justa, inclusive por esses corpos negros. A própria Igreja do Largo São Benedito, que começou a ser construída pelo mestre Tito, que era um ex-escravizado curandeiro, que fez uma promessa na biografia dele, de que caso ele não pegasse a febre amarela, ele iria construir uma igreja para o santo. Ele acaba morrendo antes do término da construção e o nome dele praticamente é apagado. Então, esses apagamentos no espaço urbano, ou a própria Francisco Glicério, que foi do nosso grande republicano Francisco Glicério, que era um mestiço, um homem negro, e que na cidade você não encontra nenhum elemento que evidencie essa relação. O próprio maestro Carlos Gomes, que virou uma referência na educação das nossas crianças, que aprendem sobre Carlos Gomes, ouvem o Guarani, né, aprendem a história dele, e não tem uma linha evidenciando a sua influência negra e indígena. Então, o nosso território, o nosso espaço urbano, ele também nos acarreta efetivamente no nosso cotidiano e nos agrava a nossa saúde. Porque se temos todos os desafios do racismo estrutural a fazer o enfrentamento no nosso cotidiano, oriundo das diversas desigualdades, quando perpassamos o espaço das cidades, já estão inclusive consolidados na nossa cabeça que, de modo geral, as ruas não nos representam. Então, quando tem aquele projeto Ruas de Histórias Negras aqui em Campinas, da qual eu contribuí com as pesquisas, junto com parte da pesquisa de levantamentos de nomes de ruas de personalidades negras aqui no nosso município, até hoje, quando apresentamos algumas dessas ruas, é uma grande surpresa para a população. Porque, de modo geral, nós já temos no nosso imaginário que nomes de rua não nos pertencem. Então, Campinas tem a Avenida Francisco Glicério, que é a avenida de uma das avenidas de maior importância da cidade, que nenhum negro passa por ela e se fortalece quanto identidade, porque essa história também lhe é negada e lhe é apagada. Né? Talvez fosse muito diferente para as nossas crianças poderem andar na Francisco Glicério e conhecer a importância de Francisco Glicério. Ele foi o primeiro vereador negro do município de Campinas. Ele foi uma referência para a República, só que isso é apagado. Então, o espaço urbano, essa materialidade, ela contribui para o nosso adoecimento. Ela contribui para o nosso adoecimento quando espaços passam a ser valorizados e há uma expulsão concreta da nossa população. Aqui, no caso de Campinas, a febre amarela foi o que fechou efetivamente. Em 1888 tem a abolição da escravidão, como já sabemos. Em 1889, a febre amarela, que mata grande parte da população recém-abolida, porque muitos ainda estavam na fazenda. Aqui nós temos registros, até 1920, de prática de escravidão, causada e mantida pelos nossos senhores barões aqui, com grande agressividade. Quer dizer, pensar em 1920, tínhamos escravos em Campinas, escravizados. De um absurdo, para ver o poder dessa grande elite. E em 89, com a febre amarela, foi a válvula de escape dentro de uma política higienista de higienizar a cidade, mas uma higienização que nos retirava dos territórios, que nos desocupava dos nossos espaços identitários e nos arrastava para as margens das margens da cidade.
E território também constrói identidade. O lugar aonde a gente convive, o lugar onde a cidade, ela é viva. E o espaço onde a gente estabelece as nossas relações também fortalece para a nossa construção e para a nossa saúde. É como bem disse, com esse agravamento social, a pandemia está evidenciando o quanto ainda temos que caminhar, né? Em muitas favelas não tinham água, quanto mais álcool. Como tem sido importante as ações solidárias para a redução de danos, né? E se não fosse a solidariedade das diversas populações, a gente não tem como imaginar como estariam efetivamente esses territórios mais vulnerabilizados, que, quando são afetados com as doenças, eles também são afetados para além da saúde da doença em si, mas com todos os elementos que essas estratégias que, às vezes, na busca, né, com o discurso do salvar, do higienizar, agrava a saúde da nossa população. E quando nós estamos falando dessa população, ela efetivamente é a mais pobre, é a mais vulnerável e ainda no Brasil é a mais negra. E isso perpassa, né? Quando essa população é atendida, como bem lembrou a doutora Maria Cecília, nos espaços de saúde, o quanto essa relação ainda tem que ser todo dia reconstruída, porque os nossos corpos, né, não são bem acolhidos, às vezes, no espaço de saúde, que é o espaço que deveria nos cuidar, como os nossos corpos também nem sempre são bem acolhidos em determinados espaços da cidade, mesmo quando estamos transitando. E quando os nossos corpos perpassam tantas camadas e que, além de tudo, são impactadas por um território que sofre permanentemente por um apagamento contínuo da nossa contribuição e existência. É muito rápido o processo de apagarmos nos espaços urbanos, de apagarmos as nossas referências, as nossas contribuições e as nossas memórias. E andar numa cidade no qual você também não se enxerga, também nos impacta no campo desse id e da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental e do nosso equilíbrio quanto cidadão numa cidade que você olha e não se enxerga e não se reconhece, porque tudo que é nosso, que é visível, às vezes, inclusive, nos agride. Então, por exemplo, quando houve um grande movimento, né, de recuperação da memória da Igreja São Benedito pelas Irmandades, né, em torno do 13 de maio, do 20 de novembro, nós recebemos, logo no início do século XX, em Campinas, uma réplica da imagem da Mãe Preta, né, igual tem aí em São Paulo, em frente à Igreja São Benedito. Então, quando essa imagem chega para cá, né, não ao meu entender, não era um símbolo também para valorizar a nossa autoestima, porque a gente sabe que o símbolo da Mãe Preta ainda reflete o número de mulheres que foram escravizadas, que tiveram que abandonar seus filhos nas senzalas para cuidar dos filhos do branco, mas mais do que isso, no pós-abolição, o número de mulheres que às vezes tiveram que não puderam cuidar dos seus filhos para irem trabalhar e cuidar dos filhos do branco. Então, a imagem que querem, de novo, nos trazer quanto simbólica, naquele mesmo território, é essa. Aí, a comunidade, os movimentos, a intelectualidade faz um grande processo de inserção e acolhimento da Mãe Preta, porque temos que acolher a nossa memória. Então, começamos a dialogar e a fazer um diálogo da importância da Mãe Preta quanto símbolo da nossa memória, para discutir as diferenças, e aí fomos costurando intelectualmente com a história de Laudelina de Campos Melo, que foi uma mulher que não nasceu em Campinas, mas que construiu o Sindicato das Domésticas. E aí, quando valorizamos e acolhemos, estamos quase curados da dor da estátua da Mãe Preta que vem para Campinas, para nos lembrar o lugar de cada um na cidade. A praça onde está a Mãe Preta é nomeada como Praça Anita Garibaldi,
Com todo o respeito a Anita Garibaldi, uma mulher revolucionária, mas que novamente não tem nenhum vínculo com a nossa memória e história. Então, quem passa formalmente procura aonde estão essas referências negras, no formal está na Praça Anita Garibaldi. E o espaço urbano, ele perpassa pela formalidade, como tantos outros espaços, e é essa formalidade que às vezes é propagada em detrimento de todas as nossas memórias constituídas e também consolidadas nesses mesmos espaços. Então, encerro aqui a minha fala para que a gente possa dialogar, afirmando que o espaço urbano ele é um espaço que tem que ser olhado como território, como espaço da cidade, sim, mas também um espaço que contribui para que a nossa saúde seja abalada, porque uma cidade da qual a gente não se reconhece nas suas referências e nos seus elementos, agravados por um processo histórico que nos desconstitui de uma identidade consolidada que nos temos que repor diariamente, esse espaço, né, da cidade acaba também contribuindo para as nossas vulnerabilidades e para essa nossa necessidade de luta, sim, mas também de cuidado permanente, como bem apontou a doutora Maria Cecília. Muito obrigada pela oportunidade de diálogo e vamos conversar. Agradecimentos são nossos. Muito obrigada pela sua brilhante apresentação. Hoje fomos agraciadas com 2 brilhantes e excelentes palestras, doutora Maria Cecília, doutora Alessandra, nosso muito obrigado pela contribuição das senhoras, porque com essa contribuição, as senhoras nos ajudaram, estão nos ajudando a apresentar, a nos aproximar do nosso objetivo, a fortalecer o objetivo da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, que é esse resgate histórico do período da escravidão e também buscarmos a responsabilização dos autores desse crime de lesa humanidade que reflete até hoje, na nossa atualidade, que nos impede, pela falta de conhecimento da verdade, pela falta de ações afirmativas que reparem esse dano causado de desconhecimento da contribuição negra na nossa história. Então, eu só posso lhe agradecer a ambas por essa brilhante participação. E agora eu vou passar a palavra à doutora Simone Henrique para que possamos fazer a troca de perguntas, de esclarecimentos que sejam necessários. Principalmente, eu acho que nós já podemos até começar com o questionamento que a doutora Alessandra fez para a doutora Maria Cecília. Alô? Estão me ouvindo? Agora sim, professora Maria Cecília, por favor. Então, eu acho que, na verdade, nós nos fortalecemos cada vez mais acreditando em nós, né? Porque as mulheres negras, elas foram pioneiras na questão da nossa própria liberdade, né? Então, nós começamos com as nossas próprias conquistas, a partir do momento que, com algum bem que nos sobrava, comprávamos a liberdade dos nossos filhos e dos nossos maridos. Então, nós temos que continuar acreditando em nós, aprendendo, estudando cada vez mais, para que nós possamos contribuir, né, com este momento que nós estamos vivendo. Porque para nós é muito diferente. A doutora Alessandra tocou num ponto muito interessante, quando ela fala da visita dela na África.
A minha visita à África foi muito afetiva, porque eu tive a oportunidade de fazer essa viagem com a minha mãe. Então, é uma viagem que eu guardo no meu coração com muita força, né, pela possibilidade que nós tivemos de descobrirmos coisas juntas. E o negro na África, ele não se descobre negro porque ele está em casa, né? Ele está no seu lugar, no seu território. E era isso que eu conversava com minha mãe, falava que gostoso nós estarmos em casa, porque era assim que em alguns lugares nós nos sentíamos também, né? E agora, apesar de nós estarmos em 2020, em 2019, eu fiz a minha visita pós-doutoral em Portugal, porque eu trabalhei com mulheres negras imigrantes aqui no Brasil e trabalhei com a questão da interculturalidade. Então, esse sentimento que nós discutimos hoje de não sermos donos das ruas, de não cuidarem da nossa saúde, ele é potencializado nas mulheres negras que continuam chegando aqui no Brasil, que é uma coisa assim, bastante interessante e bastante dolorosa quando elas nos contam, porque quando elas se remetem ao passado, é muito parecido com aquilo que eu acho que era o sentimento dos nossos ancestrais na sua chegada. E, por outro lado, esse nosso descuido da saúde, essa nossa desqualificação humana, ela abriu porta para duas coisas muito importantes. Primeiro, para que nós nos voltássemos para os cuidados tradicionais que conhecíamos, mas, por outro lado, abriu a porta para o charlatanismo também. Então, é uma grande discussão quando a gente pensa nesses aspectos da saúde. E quando a gente pensa na questão da febre amarela, aí em Campinas teve ainda um grande envolvimento com relação aos negros. Mas aqui em São Paulo, Paula Souza e sua turma só se importou com essa questão da febre amarela, mormente, porque ela atingia muito mais aos imigrantes que estavam chegando do que com a população negra. Tanto que a tuberculose ainda continua no topo das doenças negligenciadas. Então, é muito interessante a gente pensar, ouvir o outro, ouvir a doutora Alessandra agora foi um enriquecimento muito grande para mim, porque eu fui lembrando de algumas outras coisas que ainda fazem parte do nosso cotidiano, né? Que ainda estão presentes no nosso dia a dia, de uma maneira bastante mobilizante, né? Não sei se respondi. Oi? Oi? Não estou me ouvindo? Com certeza, doutora, respondeu, sim. Respondeu com certeza, gratidão. Eu preciso Já que a gente não pode estar bem pertinho como a gente gosta de se abraçar bem assim forte. Mas a gente... Os valores do afeto e da partilha das suas pesquisas, tanto doutora Maria Cecília quanto da doutora Alessandra Ribeiro, enriquecem e enobrecem a nossa noite aqui na Casa da Advocacia e da Cidadania. Eu estou realmente impactada. Palavras faltam. Porque a nossa construção do direito à verdade, direito à memória, direito à justiça, para um conceito de reparação histórica, passa, sim, por atividades como essas. E quando as doutoras nos brindam com palestras primorosas, acredito que, de alguma maneira, aí eu vou dividir com os meus dois presidentes aqui, doutora Diva e doutora Demir, acredito que estamos num bom caminho de prestação de serviços para a advocacia e para a cidadania. Acredito que sim, reafirmamos o nosso propósito de contribuir para os direitos fundamentais e para o Estado democrático de direito aqui em terra brasileira, uma vez que não há que se falar em democracia sem equidade racial, não é? Olha, eu vou verificar se há perguntas aqui no nosso chat,
na verdade, há muitos elogios e falas emocionadas. Eu ainda não encontrei perguntas. Então, eu vou tomar a liberdade de encaminhar um questionamento tanto para a doutora Maria Cecília quanto para a doutora Alessandra. Eu gostaria que as doutoras, se possível, óbvio, observassem ou melhor, se apresentassem uma agenda positiva para as nossas aliadas e para os nossos aliados que nos procuram e sustentam. Eu me considero antirracista, eu sou uma pessoa antirracista, ou então o meu empreendimento quer ser antirracista, a minha organização se identifica com a luta antirracista, mas, de fato, como eu devo contribuir? Uma vez que precisamos superar a hashtag, não é? As doutoras teriam sugestões de uma agenda propositiva, uma agenda prática para esses nossos aliados e nossas aliadas? Agradecidíssima a ambas. Doutora Maria Cecília, por favor, primeira senhora. Olha, eu vou falar a partir das minhas experiências em espaços de formação. Para pensar qualquer possibilidade de estratégia, eu penso que é isso que nós temos que fortalecer em nossos aliados. Para a gente pensar em qualquer luta antes, a gente tem que reconhecer primeiro o que temos dentro. O racismo, ele foi um processo de, inclusive, formação. Nós somos educados para sermos racistas. Parece absurdo, mas é desse grau de violência o que a nossa sociedade nos fez. E como que você é formado para ser racista? Normalizando coisas que não são normais, né? Então, o nosso olhar ele foi se habituando, as nossas falas foram se habituando, os nossos costumes foram se habituando, como se fosse hábito, coisas que não são hábitos, coisas que são racismos. Então, por exemplo, desde fala, como a coisa ficou preta, que virou uma expressão popular tão comum, qual o problema da coisa ficar preta, e a gente sabe quais são os problemas, né? De uma reafirmação permanente, e o impacto que causa, é o mesmo que acontece quando a gente vê a maioria das campanhas de auxílio às crianças carentes serem majoritariamente crianças pretas e pobres. Ou quando quase tudo que se refere à África só nos traz essa referência, quanto se a África só fosse pobre. Se tivesse pessoas... Gente, a África é o continente que tem a maior reserva de esmeraldas do mundo. Então, essas normalidades que não são normais, elas advêm de um processo de racismo. Então, eu sempre falo que o primeiro processo é a gente apertar em nós o botão do antirracismo, no sentido de que em que momento, sem querer, mesmo não querendo ser racista, a gente contribui com a manutenção da mesma estrutura, né? Até que ponto o nosso olhar normatiza, ou nossas atitudes, os nossos ouvidos normatizam coisas absurdas. Como? Índice de violência da juventude negra. Não é normal. Eu não posso achar normal. Eu não posso achar normal. Eu não posso entrar e descobrir algo como esse grau de diferença, esse grau de gravidade e continuar achando que isso é normal. Então, o primeiro passo para a luta antirracista é perceber quais são as coisas que a gente normalizou. Eu sempre falo para os meus amigos. Aperta o botão do racismo dentro de si, para que você, sem querer, não continue reproduzindo as mesmas práticas, as mesmas normalidades de coisas que não são normais. Se você não está se indignando com coisas que são efetivamente preocupantes, e que se referem à luta antirracista, fica difícil pensar em ser anti. Se você já normatiza, como que você vai conseguir ser anti
de algo que você normaliza como comum. Não é comum não ter representação negra. Então, você foi no restaurante, no seu restaurante predileto, né? E você não viu ali nenhum negro e achou normal, e não se indignou, então comece se indignando e questionando por que nesses espaços não tem negros, né? Quando você vai ao hospital e você não encontra médicos negros, se indigne também. Por que não temos mais médicos negros? Quando você vai na universidade, em todos os lugares que você andar, na cidade, no mundo, se indigne. Comece com essa provocação em si, né? De não achar normal a nossa ausência, como se a gente não existisse. Porque quando eu começo a perceber que é concreto a inexistência, daí eu consigo pensar dentro da minha casa, como que eu insiro. Porque se eu sou um amigo, né, eu tenho essa afetividade, e no meu trabalho, eu não vou fazer o meu trabalho de formiguinha, para que se eu tenho uma empresa, se eu mesmo não estou contratando corpos negros, se eu trabalho num lugar que não tem cotas para negros e ninguém discute, se no meu cotidiano não fizer pequenas ações, não haverá transformação, porque nada se muda do macro. Tudo se muda primeiro do detalhe. E o detalhe, às vezes, é dentro da nossa casa. É a gente despertar em nós. Né? Eu, por exemplo, percebi que eu nunca tinha pensado sobre algumas palavras que me eram comuns. Então, eu comecei a rever as palavras comuns, que eu achava comum, como enegrecer, como a coisa ficou preta. Eu comecei do meu eu. Em que momento que eu deslizo? Que momento que eu normatizei? Então, por exemplo, eu sou de uma família, assim, um caso. Eu sou de uma família de religião de matriz africana. Até a minha geração, mesmo nós sendo de religiões de matriz africana, nós éramos católicos apostólicos romanos. Porque a minha avó era católica apostólica romana e ela já resolvia tudo no quartinho. E eu comecei, né, fui tentando educar minha filha, dando uma pluralidade de informações. Então, eu contei para ela a história da Cinderela, mas eu contei da Rainha Nijinga, eu contei da capoeira, eu não a deixei alienada do que ela ia ver na escola, mas eu a preenchi de outros elementos para que ela tivesse uma identidade consolidada. Porém, com 10 anos, mesmo ela tendo nascido dentro de um terreiro, de Umbanda, eu queria que eu ficasse dos 8 aos 10 anos tentando fazer ela fazer a primeira comunhão. Então, um dia ela falou assim para mim: mãe, eu nasci no terreiro, por que eu tenho que fazer a primeira comunhão? E eu percebi que eu não tinha resposta. Não, eu tinha uma vozinha, porque eu sou católica apostólica romana. A voz da minha avó falou no meu ouvido. Então, se desconstruir desse racismo que nos foi e nos é diariamente tão ofensivo, eu penso que passa do exercício diário da gente se examinar para ir tirar primeiro de dentro de nós tudo isso que nos foi imposto por essa sociedade que nos afeta tanto. Muito agradecida, doutora Alessandra, pela partilha de reflexões tão relevantes. Agora, no nosso chat, uma pergunta para a doutora Maria Cecília. Eu vou encaminhar aqui. A espectadora ou o espectador optou pelo anonimato e não respeitou. Olha só a pergunta. Gostaria de saber da doutora Maria Cecília se existe memória institucional para a quebra de paradigmas em prol da saúde da população negra, ou se é necessário rememorar individualmente os trabalhos realizados por diversos profissionais de saúde, como Jaqueline Goy de Jesus hoje e Iracema de Almeida ontem, para que possamos resistir existindo na memória da comunidade científica, no sistema de saúde e em outros espaços. Muito agradecida. A palavra é para a doutora Maria Cecília. Eu acredito que a leitura da necessidade dos grupos seja um agente modificador de tudo isso. Porque na medida que a gente entende a nossa história, a gente vai poder
atender diferenciadamente a nossa população, pelas próprias condições de vida, né? Por aquilo que eles têm vivenciado. Então, eu acho que uma das grandes questões, quando a gente pensa na saúde, é a formação deste profissional, né? Dele reconhecer essas vivências que a gente passou superficialmente, né? Dos grupos étnicos que compõem o Brasil, de todos os grupos étnicos que compõem o Brasil, para que a gente tenha uma melhor assistência à nossa população. Conhecer a nossa história vai fazer com que a gente resolva melhor as nossas imperfeições no âmbito do sistema de cuidados, né? Porque, na verdade, o brasileiro como todo, independente do brasileiro negro, nós somos muito mal educados no sentido da saúde. Porque, na verdade, a gente sempre busca a assistência. A gente busca pouco a educação e a promoção da saúde. Então, se nós conhecermos a nossa população e partirmos da questão educativa, eu acho que nós temos um ponto relevante para a modificação da nossa própria história. Muito agradecida, doutora Maria Cecília, por responder a sua. Aproveito para emendar uma outra questão. Agora a nossa plateia começou a ficar animada. Olha só. Seguindo no debate sobre a construção dos espaços e diante da discussão a partir dos acontecimentos recentes, como a ausência desses espaços de memória da história do povo preto e, por outro lado, a presença de centenas de imagens de algozes e defensores da escravidão no país, podem influenciar a saúde do povo preto nesses espaços? Mais uma vez, uma pergunta de espectador ou espectadora que optou pelo anonimato. Doutora Alessandra? Doutora Alessandra? Quer começar, doutora Maria Cecília? Por favor, pode Fique à começar. vontade. Vamos fazer bate-bola. Eu vou pedir, por favor, para a Simone repetir para mim a pergunta, que eu perdi um pedaço dela. Pois não, doutora. Olha só, seguindo no debate sobre a construção dos espaços e diante da discussão a partir dos acontecimentos recentes, como a ausência desses espaços de memória da história do povo preto e, por outro lado, a presença de centenas de imagens de algozes e defensores da escravidão no país, como essas imagens de algozes e defensores da escravidão e o apagamento da memória do povo preto podem influenciar a saúde do nosso povo preto nos espaços. Muito grata, doutora Alessandra. Nós tivemos aqui em Campinas, na época da República, como Campinas queria ser uma cidade moderna, republicana, muitos nomes de ruas foram mudados bem no começo, bem na época da República. Foi impressionante. E foi nessa época que muitos desses algozes foram consolidados. Então, por exemplo, o bairro aqui, Castelo Branco, o Costa e Silva e diversos outros. Foi bem nesse período, né? Na busca de uma modernidade, trouxeram alguns nomes. Eu penso que é um debate sempre bastante... Todo debate que é contemporâneo, né, quando ele está quente, é complexo a gente pensar qual que é o melhor caminho para algumas questões. Mas eu penso que o que mais afeta a nossa cidade, a nossa saúde no espaço urbano, é a ausência de referência. E isso é ausência de referência, ponto, independente desse debate agora, desses monumentos agora. É a nossa ausência. É a nossa ausência. Parece que a gente não existe. Né? Em Campinas, nós temos aqui em torno de se não me falha a memória, a última pesquisa atualizada, nós éramos mais de 49% da população negra aqui em Campinas, autodeclarante.
Quando junta com a população negra e mestiça, vamos para 50 alguma coisa. Tem lugares aqui da cidade que você anda, que você parece que é uma cidade que não tem negros, onde nós estamos. Isso nos adoece. Porque a gente começa sofrendo da solidão do vazio. Nós não temos, porque é impossível você cruzar por. Nós somos de uma matriz, e aí falando um pouco do conceito matriz africana, como nós não temos como nos recuperarmos nas nossas etnias, pela atrocidade da escravidão, eu entendo que nós temos uma matriz comum que vem de África, e que tem coisas que, independente da etnia, para nós é muito marcante. E penso que a Zoilda Trindade, na época que ela estava fazendo o trabalho da Cor da Cultura, para fortalecer, né, a identidade da criança na educação infantil, ela fez um círculo muito interessante que eu queria ter a oportunidade de dialogar com ela em vida sobre aquela capacidade de síntese de coisas que não são tão estruturantes na nossa identidade matriz africana de África. É impossível você cruzar com um de nós na rua e a gente não ter o olhar que a gente se enxerga, a gente se vê. Normalmente, além do olhar, a gente ainda se cumprimenta. Isso é um marco da nossa identidade ancestral. A gente se reconhece. É nosso. Pode dizer que essa cidade é fria. A gente é incapaz de passar por um de nós sem nos olharmos, que é uma coisa simples. É uma marca nossa. E é gostoso quando um de nós se olha e sorri, mesmo que a gente nunca tenha se visto. Parece um abraço. Quando a gente não se enxerga em lugar nenhum, a gente não é abraçado, hora nenhuma, em lugar nenhum. E isso também nos adoece. Então, eu não tenho ainda uma opinião efetivamente formada sobre as retiradas desses monumentos de algozes, porque, quanto historiadora, eu entendo também que cada algoz tem o seu próprio tempo histórico. Né? Para nós, historiadores que pesquisamos a história dentro dos seus tempos, a gente não consegue olhar, não dá para a gente fazer uma análise do presente, ou do passado com o olhar do presente. Eu tenho que olhar o passado em si mesmo. Naquele período que aquele algoz foi constituído, tinha uma causa mesmo que eu seja contrária a ela, como um caso da escravidão. E eu tenho um pouco de preocupação nessa nossa tendência natural de uma memória que é apagada permanentemente e que não tem preocupação de fato com a nossa memória. Porque falar de algozes efetivamente não é falta da nossa memória, das nossas coisas, efetivamente. É, de novo, inclusive, discutir na nossa pauta a pauta deles. Porque quem são os algozes são eles. Quem que deveria discutir, e isso numa opinião muito pessoal, ainda em reflexão, sem estar com uma opinião formada. Mas quem tem que ter vergonha e querer tirar o seu algoz é quem colocou ele lá e sabe que é o algoz. Eu quero saber cadê os nossos ícones. Eu quero trazer a minha energia, de modo geral, tem sido voltada para trazer e evidenciar a memória dos nossos. Se eles querem apagar deles agora, porque não é boa em alguma medida, eu penso também que os donos, né, desse acervo de memória têm que discutir isso. Porque senão, de novo, as nossas pautas se perdem, né, um pouco no meio. Eu quero discutir a nossa ausência. A pauta antirracista eu quero discutir a partir de nós, do que nos falta. Nos falta na cidade, nos falta no espaço urbano. Eu quero discutir o que, eu quero olhar as nossas questões. Óbvio que os símbolos do que nos agride também nos traz desmotivação, nos rouba energia. Mas eu me preocupo um pouco nessa nossa vulnerabilidade de identificar o que é nosso por uma energia para tirar o que não fomos nós, inclusive, que construímos. É um pouco aí que eu tenho pensado ultimamente, mas eu não tenho uma opinião formada para além de que a nossa ausência, seja no espaço público, seja nos espaços de referências, e a gente não, isso sim nos traz, nos contribui para a nossa vulnerabilidade e para a nossa também saúde. Muito agradecida,
doutora Alessandra, pelas ponderações. Por favor, eu passo a palavra para a doutora Maria Cecília para as suas considerações. Se a senhora estiver no celular... Agora bem embaixo da já tela. voltou. Já voltou. Então, eu acho que, na verdade, existem alguns coletivos aqui em São Paulo que estão promovendo uma questão muito interessante. Eles fazem os passeios negros e eles circulam pelos lugares onde existem símbolos da nossa existência, onde existem os nossos ícones, e reconhecendo essas pessoas. Então, por exemplo, um passeio na Avenida Rebouças, né? Um passeio pela Rua Teodoro Sampaio, andar pela Rua Rui Barbosa, ir até a Liberdade e ver o nosso a nossa recém-descoberta, o nosso recém-descoberto ossário, que funcionou como um cemitério. Então, isso nos traz, né, uma apropriação, né, uma afirmação da nossa presença, que eu acho uma coisa muito importante, inclusive para a nossa própria autoestima, né? A questão da destruição dos falsos ícones, eu não sei se eu considero tão importante. Eu acho que eu considero mais importante a valorização, sim, dos nossos ícones. Porque, na verdade, a gente sabe que existem os dois. Então, eu acho que, a partir do momento em que a gente faz uma roda de conversa, começa a falar sobre a nossa intelectualidade, que nós não entramos só com a força de trabalho e com a nossa cultura popular, mas com a cultura formal, que nós construímos, né? Que nós tivemos o Ramos de Azevedo. Então, a gente tem de quem falar e como falar. Então, eu acho que nós agora nós devemos caminhar nessa direção, na direção do nosso fortalecimento, porque nós existimos, nós sempre existimos, e agora, no momento, nós ganhamos alguma coisa, apesar da nossa existência, que tem um valor incrível, que é a nossa voz. Então, eu acho que a nossa voz, né, a nossa história oral, com a nossa cultura, com a nossa educação, com a nossa formação e com aquilo que a gente pode estar propagando a partir das nossas aulas, dos nossos grupos de estudos, das nossas orientações de dissertações de mestrado, de teses de doutorado, eu acho que a gente muda tudo isso, né? Eu acho que é um momento fértil, né, para que a gente possa trabalhar um assunto que ficou por tanto tempo não apagado, mas forçadamente esquecido. Então, é hora de fazer com que essas questões todas elas emerjam, né? A gente está no momento de que as coisas apareçam. Nós estamos num momento de ressurgimento, talvez até num momento forte de um novo renascimento, porque nós temos renascido todos os dias, né? A nossa presença mostra isso, que nós temos renascido todos os dias e que nós somos privilegiados porque nós somos fortes, né? E nós estamos presentes. Muito obrigada, É doutora Maria Cecília. Muito obrigada, doutora Alessandra. E o importante é isso, o sentido da nossa comissão, o que nos impulsiona, é esse reconhecimento, é apresentar e mostrar que a nossa história ela não acaba no dia 13 de maio. Porque nas escolas nós sempre aprendemos o quê? Que o negro foi trazido de África, aqui foi exposto a trabalhos forçados, foi reificado e, bondosamente, um belo dia, ele teve direito à sua liberdade. É isso, e aí encerra-se a participação do negro na construção do nosso país. E, por tal, a nossa comissão existe, está aí atuante para demonstrar que a contribuição
dos ex-escravizados, da nossa ancestralidade, ela fez com que esse país hoje seja o que é. Porque muitas das riquezas que hoje existem foram formadas com a nossa contribuição, com o nosso trabalho. E não adianta, não podemos permitir que apaguem a nossa história, que apaguem a nossa contribuição, não apresentando, não dando evidência aos nossos ícones históricos, aos nossos espaços públicos, porque os nossos monumentos históricos, eles são desconsiderados. Eles não são reconhecidos e tampouco respeitados. E é isso que buscamos demonstrar. A história do negro, ela não acaba no 13 de maio e começa uma outra história que até hoje nós lutamos para apresentar. Então, são como pessoas, como as doutoras, que através dos seus estudos, das suas formações, trazem e demonstram que nós podemos ocupar qualquer espaço, porque nós somos resistentes e insistentes. Esse é o nosso papel, essa é a nossa forma de ocuparmos os espaços onde não nos permitem, não nos permitiam, melhor dizendo, porque nós estamos inseridos em todos os espaços. E agora eu passo a palavra. Doutora Diva, por favor, Pois... posso só fazer 2 convites que eu me esqueci no término das minhas falas? Sim, nós vamos abrir a palavra para suas considerações finais e a senhora sinta-se à vontade de fazer os seus convites. Nós também gostaríamos de deixar aqui que dia 19 de agosto nós teremos uma webinar com a doutora Ana Lívia, que vai trazer para nós a sua apresentação com relação... Desculpe, doutora Simone, no momento eu vou deixar para você, tendo em vista os seus esforços de conseguir um momento, uma brechinha na agenda da doutora Ana Lívia para que ela pudesse participar aqui conosco. Então, doutora Ademir, faça as suas despedidas, depois nós passamos para as nossas palestrantes e a doutora Simone faz o encerramento. Eu aqui deixo meus agradecimentos às senhoras que contribuíram muito, fortaleceram muito os nossos conhecimentos e também às pessoas que nos assistiram aqui. Muito obrigada por mais essa contribuição com a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil. Doutora Ademir, a palavra segue com o senhor. Doutora Maria Cecília, doutora Alessandra Ribeiro, meus agradecimentos profundos pelo brilhantismo das colegas, né, das doutoras hoje, uma trazendo o nosso olhar, a visão sobre o negro no Brasil, do lado do ângulo da medicina, a outra trazendo do ângulo do urbanismo. Então foram brilhantes, nos trouxeram, né, uma evidência daquilo que nós precisamos, daquilo que nós buscamos, procuramos, essa busca da verdade que a comissão busca, né, dentro da sua missão, como muito bem dito pela doutora Diva, né, a busca não só de resgatar este passado, mas também buscarmos as reparações. E essas reparações, elas podem ser feitas de muitas formas, como vocês muito bem trouxeram para nós durante a explanação, durante as respostas das perguntas. Acredito que todos, né, todos aqui presentes, e eu percebi pelo público, nós tivemos uma constância do início ao fim desta palestra.
Então, de quão gratificante foi para cada um de nós. Acredito que a doutora Diva e a doutora Simone também, como todos os membros da Comissão da Verdade, estão hoje muito gratificados, agradecidos por essa brilhante noite que as duas nos proporcionaram. Muitíssimo, e inclusive quero aqui também compartilhar em segundos essa questão do olhar do continente africano. Em 2019, eu tive a oportunidade também de ir à África do Sul e chegar ali, sentir aquele calor, aquele ar lá, embora não saibamos de onde nós viemos, mas a gente sentir em casa, sentir um pertencimento e, ao mesmo tempo, perceber que aqui onde estamos, independente de tudo que nós passamos, né, nós nos sentimos estrangeiros. Nos sentimos como os refugiados. E os refugiados sentem muito mais isso. Então, entendo que essa palestra de hoje foi, assim, alguns tijolos na construção da Comissão da Verdade. Muitíssimo obrigado e parabéns por essa noite que nos brilharam, nos abrilhantaram. Doutora Cecília, suas considerações, por favor. Eu só posso agradecer a oportunidade de conversar com todo mundo, né? Essa troca com a doutora Alessandra foi de muita riqueza. Eu quero agradecer o convite da doutora Diva Zito, muito feliz de estar aqui, da intervenção da doutora Simone, da intervenção do presidente da comissão, e quero me colocar à disposição também e convidá-los para visitar a página Negras Diásporas, onde eu procuro recontar a nossa história com um olhar terno e resistente da presença da mulher negra nesse território, desde a sua captura até os dias atuais. Então, visitem, né, o nosso Instagram, Negras Diásporas, para que a gente possa ter algumas trocas importantes. Também nós temos essa mesma página no Facebook. Uma boa noite para todos e muito obrigada. Muita gratidão por vocês terem permitido eu participar desta oportunidade. Doutora Alessandra. Doutora Diva, muito obrigada. Faço das palavras da doutora Maria Cecília as minhas, imensamente feliz de estar aqui hoje. Doutora Vanessa, muito obrigada. Doutora Maria Cecília, que aula, como é bom saber que nossos passos vêm de muitos longes e que quando dá uma tremedeira, eu sei quem estava ali atrás fazendo esse passo primeiro, assim eu me sinto mais fortalecida. É uma honra, é uma oportunidade, a sua bênção. Muito obrigada pelas contribuições, vão me ajudar a continuar nessas reflexões. Quero agradecer ao doutor Ademir, né, pela ponte, por ter me propiciado esse encontro tão maravilhoso. Doutor Ademir, que é nosso presidente aqui na Comissão da Verdade em Campinas, da qual eu também me sinto honrada de fazer parte da comissão aqui do nosso município. Conte sempre comigo, com as minhas contribuições. E quero finalizar fazendo 2 convites. O primeiro é que estamos, nesse momento, num desafio chamado Desafio 1010, que foi idealizado pelo urbanista premiado Edgar Gouveia Júnior, que tem contado com o apoio de muitas ONGs, artistas, influenciadores e líderes religiosos, que tem como objetivo sanar a fome de nosso país, em especial nesse momento da pandemia. Tem um site chamado Desafio 1010, é uma gincana online, é uma brincadeira séria que tem levado solidariedade a muitos lugares, territórios,
principalmente daqueles mais vulneráveis, das quais estão a maioria da nossa população. Então, todos que puderem, por favor, entrar na Gincana Online, chama-se o site Desafio 10x10. Pode ajudar com doação de alimento, pode ajudar com doação de dinheiro, pode ajudar só de mobilizar a rede. Tem várias formas e a gente tem se dedicado bastante nesse projeto também. Um outro convite é que nesse sábado, dia 8 de agosto, das 14 às 17 horas, eu farei uma plenária com a juventude, dentro desse debate de vidas negras importam, vidas de nossos jovens negros, não negros, também importam, com o objetivo de aproximar a juventude para dialogar sobre as questões da cidade, sobre essas questões dos símbolos, das estátuas, das imagens. Então, todos que puderem nos ajudar a divulgar essa plenária, a gente gostaria de ter muitos jovens trazendo as suas contribuições para pensar o espaço urbano, e a página de inscrição é Alessandra Ribeiro Campinas. E o desafio é Desafio 10x10. Muito obrigada. Tiago também, que está aí na base da comunicação. Gratidão a todos. Uma boa noite e a bem. Boa noite. Beijo, Tiago. Beijo para o Tiago. Muito agradecida, doutora Maria Cecília, muito agradecida, doutora Alessandra. Agora eu me encaminho para o encerramento desse esplendoroso evento. É fato, ele precisa encerrar, mas o evento encerra, mas as nossas discussões, as nossas reflexões, as nossas construções continuam. E graças à tecnologia que nos reuniu hoje, este encontro primoroso, esse verdadeiro Abaiomi, estará disponível no canal do YouTube da OAB, em breve. Eu não posso precisar, uma vez que a maior parte das nossas atividades agora é desenvolvida dessa maneira online. Mas, por favor, eu peço a nossa assistência, que tanto nos prestigiou nessa noite de segunda-feira, que observe a programação lá do canal da OAB, a partir dos vídeos, haverá um momento que esse encontro estará lá à disposição para ser revisitado, ser rememorado, ser compartilhado, ser muito curtido. É assim que o algoritmo funciona. E, aproveitando, eu vou convidar a todas, a todos e a todos para a nossa próxima atividade aqui no âmbito da nossa Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra do Brasil, aqui na nossa Ordem dos Advogados do Brasil, na sua seção São Paulo. Teremos um novo encontro no dia 19 de agosto, a partir das 19 horas, uma vez que estaremos todas e todos reunidos em torno do lançamento do livro, fruto da pesquisa de mestrado da nossa conselheira sessional, nossa companheira de conselho, uma advogada, pesquisadora, que muito nos inspira e que temos grande admiração, grande apreço, doutora Ana Lívia Ribeiro. O título da nossa atividade mescla os propósitos da nossa comissão com o título primoroso da pesquisa de mestrado dela, uma vez que a doutora Ana Lívia é mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. O título é Aquisição da Propriedade, Racismo Estrutural e o Direito à Verdade, à Memória, à Justiça e à Reparação da Escravidão Negra no Brasil. Eu farei a mediação e a presidente da mesa será a nossa presidente da comissão, a doutora Diva Zito. As inscrições estão na plataforma Simpla e esperamos vocês para mais uma oportunidade de reflexão, de partilha, de diálogo, sempre em torno da prestação de bons serviços, tanto para a advocacia quanto para a cidadania. Meus agradecimentos, Tiago, pelo apoio técnico, meus agradecimentos a toda a Secretaria das Comissões da OAB, porque sem a Secretaria de Comissões nós não estaríamos aqui com todo esse aporte tecnológico, e eu me despeço de todas, de todos e todos, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui, tratando de temas fundamentais
para a cidadania e para a advocacia. Boa noite para todas, para todos, para todos. Muito agradecida pelo prestígio das presenças. Boa noite. Cuidem-se, por favor, cuidem-se. Boa noite. Helena, Mais uma meus vez. Boa abraços. noite. Boa noite.